Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do podcast 2 ou Mais. Hoje estou recebendo uma convidada muito especial aqui. Estou recebendo minha amiga Cristina Lubi, né, que ela é empresária, terapeuta holística, analista comportamental, escritora também, mãe. E eu vou passar a bola para ela falar um pouco mais dessa história. E tem muita coisa boa para vocês aí. Seja bem-vinda, Cristina. Que bom te receber aqui. Estou muito feliz com esse encontro. Fala um pouquinho mais aí pra gente. Habib, primeiramente quero agradecer a você o convite. É meu primeiro podcast. Então, assim, eu sou muito grata. E falar de mim é meio delicado, como sempre digo. Porque a gente falar da gente é meio delicado. Mas eu costumo dizer muito que eu sou uma mulher conectada à fonte divina, do Pai amado. E quando eu descobri que eu tinha um pai que me amava grandiosamente, eu comecei a entender o poder que ele tinha na minha vida. E na descoberta a gente descobre que a gente é amor, é luz, é paz, é equilíbrio, harmonia. E nós temos todas as energias, né, dentro da gente. E como a gente pode olhar para a gente, né, com os olhos diferentes. Isso. Mas quando a gente tem essa compreensão, né? Você falou seu primeiro podcast, eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. De muitos, tá? Que assim seja. De muitos. E eu vou apresentar aqui, né, os seus livros. Bom, gente, tem aqui, ó, Líderes Incríveis do Século XXI, tá aqui, tá? Ela é coautora, o capítulo dela tá no capítulo 10. Eu já fui presenteado, tem uma dedicatória aqui, tá? Muito bacana, tenho certeza que comprem, que vocês vão gostar. E tem aqui a segunda edição, né? É o segundo livro. É o segundo, né? Livro. Desculpa aí, gente. Segundo livro, que é O Seu Legado, a Sua História. E ela conta um pouco aqui no capítulo 11, tá? Então, presentei alguém, tá? Em todas as livrarias, como é que faz? Quem pode entrar em contato comigo. Pronto. Tem nas livrarias também, mas pode entrar em contato comigo. Pronto, então faz o seguinte. Entrega autografado. Isso, pronto. Faz o seguinte, ó. Já anota aí, @CristinaLubi, e aí você manda lá um direct, e aí você já compra o seu livro, ainda é presenteado com autógrafo, uma dedicação. Então, ou para alguém que você ama, para alguém que você queira presentear, faça isso, tá? Vai lá no Instagram, e aí você manda um direct, que ela vai te atender. Né, tem uma equipe também, não sei se quantas pessoas estão lá, mas tem uma equipe que vai lá te atender e você vai poder adquirir o seu livro, tá bom? Cristina. Voltando ali para dizer quem é a Cristina, eu trabalho com a empresa de segurança eletrônica, amo a parte da terapia holística, né, a energia do reiki, que não é religião, que muitas vezes as pessoas dizem assim, isso. Confunde. A energia holística do reiki, ela é uma energia universal. Então, todos nós já trabalhamos com as mãos, né? Quando flexionamos ela, a gente já sente a energia, isso a gente faz o movimento dela, e depois você vai sentir o calor, que já está dentro de você. É só um estudo que a gente aprimora cada vez mais esse conhecimento, e que tem um benefício imenso, que tanto trata o momento atual, quanto as suas emoções passadas, né, o presente, o futuro e o passado também, né, com a energia do alinhamento dos seus chakras. Sim. E quanto é benéfico. Sim, com certeza, né? Com certeza. Eu digo que se todo mundo soubesse, todo mundo faria terapia, né? Todas as terapias, elas são muito bem-vindas e elas ajudam muito, né? Principalmente também a terapia holística, porque ela tem uma energia diferente, né? Ela trata muito ali das questões energéticas, e nós somos energias. Somos energia. Quero que você conte um pouquinho para quem está em casa, um pouquinho da sua trajetória, da sua história, como começou, né? A gente aqui no nosso bate-papo, ela não é baiana, tá, gente? Ela é paranaense. E veio para a Bahia muito cedo, né? Uma mulher que desbravou muitas coisas aí. Então, conta um pouquinho pra gente, né? Para que outras mulheres possam se inspirar nessa história. Bom, eu sou de União da Vitória, que é o Paraná, né? A divisa de uma trilha de trem que divide Santa Catarina com o Paraná. Eu nasci em União da Vitória, no Paraná, vivi até os meus 10 anos de idade lá, depois eu fui
para Santa Catarina, Joinville, Sim. né, onde minha mãe mora até hoje. E com os meus 16 anos de idade, eu vim embora para o Nordeste. Fui morar em Mossoró, primeiro lugar que eu morei no Nordeste. Morei em Mossoró, depois fui para Petrolina, Recife e Salvador, que já tenho 25 anos que moro aqui. Olha aí, então é uma soteropolitana, como a gente diz, arretada. Arretada. Eu brinco muito que eu sou parabaiana. Aí, tá vendo? Que bacana. Conta um pouquinho dessa trajetória, né? O que te trouxe aqui, como você veio parar no Nordeste, como foi isso? A primeira vinda minha para o Nordeste, eu vim com uma família, né? Eu me casei muito jovem. Meu primeiro casamento foi aos meus 16 anos de idade, então eu vim com essa família, né, que era do meu esposo na época, e a gente veio montar um restaurante. Foi em Mossoró. Sim. Né? Chegando lá, a gente teve os percalços, né? Adaptação. Quando a gente vem do sul, que é muito frio, para o Nordeste, que é muito quente, a gente sente, né? E sente na pele mesmo. Sim. E os costumes, tudo isso. Então, eu não me adaptei muito. Voltei para Santa Catarina. E depois voltei para o Nordeste novamente. E desde então, aí eu nunca mais quis voltar para o Sul. Eu amo essa terra, amo muito. Mas a trajetória foi bastante árdua. Eu precisei aprender a lidar com todas as situações, as adversidades, os momentos. Uma mulher jovem, sozinha, é muito difícil. Mas aí a gente vai aprendendo, vai vivendo, vai buscando. Né? Eu sempre busquei muito para que Deus me orientasse, então eu sempre orava muito a noite toda, dizendo: Deus, cuida de mim cuida de mim onde eu for. Né? E foi uma trajetória que teve muitos altos e baixos, mas que a gente aprende a viver, e aprende, quando a gente aprende a olhar com um outro olhar, que não é fácil. É muito delicado a gente olhar para a vida com as adversidades que a gente encontra, com um olhar bom, aí a gente encontra a doçura. É verdade. Mesmo que você tenha um limão para fazer uma limonada e que não tem o açúcar para adoçar. Verdade. Então, eu sempre brinco em casa com minhas filhas, é que se você tem um limão, faça a sua limonada, e se não tem o açúcar, tome sem açúcar mesmo. Que você vai tomar e sem açúcar vai ter uma nova experiência. Verdade. É uma nova experiência. E com as experiências a gente traz a evolução. Sim. Espiritual, mental, né? E toda essa trajetória. A minha descoberta melhor, eu brinco muito que está escrito no livro, é que eu comecei a viver os meus 40 anos. Calma que a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá nessa cerejinha aí. Nessa cerejinha. Cristina, me fala, você falou que veio, né, a primeira vinda com 16 anos, e para Salvador. Quando foi que você veio? Quando você chegou aqui em Salvador? Eu tinha... Faz muito tempo. Eu tinha 23 anos. E você veio sozinha para Salvador? Não. Aí eu me casei novamente, né? Estava grávida de 6 meses quando cheguei em Salvador. A minha filha vai fazer 24 anos agora. Sim. Eu me lembro que foi em dezembro, acho que foi 11 de dezembro de 1999, porque ela nasceu em maio, né? Então eu já estava distante já. Sim. E vinha num quadro bem delicado, de uma gestação delicada, de muito enjoo, de muito, né, perca de peso. E quando eu cheguei aqui em Salvador, que eu fui no primeiro médico para me atender aqui, ele disse assim: você está grávida ou você está doente? Porque não era uma gestante normal, era uma gestante anormal. Eu era muito magra, não tinha nenhum desenvolvimento gestacional, né? Aonde ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou: você está grávida, você está doente? E naquele momento eu parei assim e disse assim: eu estou grávida, eu estou doente, né? Então girou uma chavinha ali, né? Girou uma chavinha. Mas era tudo tão imaturo, né? Tão imaturo que muitas vezes, como quando eu comecei a falar que eu conhecia um pai, né? Descobri que eu tenho um pai.
muitas vezes a gente precisa ter a identidade do nosso pai para que a gente possa se encontrar, né? E naquele momento eu ainda não havia encontrado a minha identidade com o meu pai realmente para mim me encontrar. Então a gente vai passando pela vida, né? Então era, quando eu digo assim, uma mulher de 23 anos gestante e dizer que é imatura, né? Para aquele momento é delicado. Sim. Mas posso dizer assim, um momento bem fantástico, porque foi o nascimento da minha primeira filha, foi maravilhoso. E dali eu comecei a entender um pouquinho mais o que era a vida no nascimento dela. Que a gente olha e diz assim, quanto Deus é fantástico, que Ele transforma, né? Como uma pessoa consegue gerar outra pessoa dentro de você, né? Então vem várias perguntas e creio que dentro de tudo isso, assim, muitas coisas passaram-se pela sua cabeça, né? Muitas. Enfim, muita coisa. Você estava vivendo novas experiências, né? Um lugar novo, primeira gestação. Então, assim, o que não passou por essa cabecinha, né? Muitas coisas. Muitas perguntas. Sim. Como cuidar de uma criança, como a gente sempre pensa como cuidar de uma criança, né? De um filho, que é um ser que a gente tem a responsabilidade maior. Mas nós nunca paramos para perguntar como você vai cuidar de você. Isso que é. Como você tem cuidado de você, como Rabi? você fica agora, né? Exato. Nesse processo. E eu vejo muitas mães que quando são mães esquecem delas. Esquece dela. E só foca, né, no filho. E a gente tem que entender que nós, né, eu também sou pai hoje, tanto o homem quanto a mulher só vai ser um bom pai, uma boa mãe, se ele for bom para si. Sim. Porque primeiro somos nós. Primeiro né? somos nós. E como foi essa descoberta, como foi o nascimento, né? Como foi esse mundo novo aí para você? Ali, você tinha 23 anos. Virando para 24. E aquele momento foi o momento de dizer assim, e agora vamos ter responsabilidade, vamos cuidar. E eu não parei para cuidar de mim não, Rabi. Como você colocou aí perfeitamente, muitas vezes nós nos tornamos pais e não nos tornamos responsáveis por nós, né? Porque, primeiro, para a gente cuidar do próximo, a gente tem que cuidar da gente. Se a gente não cuida da gente, a gente não consegue realmente ser um bom pai, uma boa mãe. E se a gente pegar os fundamentos, desculpe lhe interromper, mas porque eu acho que cabe, se a gente pegar os fundamentos, a Bíblia, ela diz amai o próximo como a ti mesmo, né? Veja, quando a gente faz uma viagem de avião, o que é que o comandante ele fala ali? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Exato. Primeiro você tem que colocar a sua, antes de colocar numa criança, no idoso, no seu pai, na sua mãe, no seu filho. Ou seja, primeiro tem que ser você. Sim. Porque se você não estiver bem consigo, como é que eu vou dar para o próximo, né? Exato. Mas não entendendo, e voltando à resposta, não entendendo que eu tinha que cuidar de mim, eu continuei aquela jornada, né? Cuidando primeiro da filha. E nessa construção são válidas todas as experiências vividas, porque hoje eu consigo olhar para trás e dizer assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tratei minha filha assim, eu cuidei assim. E muitas vezes a gente também se pergunta, né? Eu me pergunto hoje se eu realmente consegui suprir todas as necessidades delas como mãe. Apesar de ter duas filhas incríveis que amo de paixão e são, assim, seres, para mim, eu sempre digo a elas, vocês são seres de luz divino, né? Uhum. Porque são perfeitas, são saudáveis, têm boas índole, né? E são pessoas de bem. Esses dias eu li uma frase, né, que diz assim, quando a gente percebe que os nossos filhos se tornaram cidadãos de bens, né, com índole e caráter, os pais ficam muito felizes. É um presente, né? É um presente divino, né? Você recebe... Eu digo, você consegue realmente, de fato, ver, né? A sua colheita. A colheita. Você plantou e agora você vê, né? A colheita. Exato. Isso é muito, muito bacana. Enfim, passando, né, essa trajetória da mãe que se inicia ali, como foi, né?
esse desenvolvimento seu aqui como mulher? Você já trabalhava, já tinha uma carreira? Como foi que você começou a olhar, né, para esse lado também do desenvolvimento? É uma coisa interessante que eu preciso te dizer. Eu sou vendedora desde os meus 10 anos de idade. Ah, nossa, que é a melhor profissão que tem. Amo falar, amo vender, mas eu era muda até os 26 anos. E como foi que... A pessoa não falava. Eu tinha não sei se era um travamento ao certo dizer a palavra, mas eu me escondia dentro de mim. Uhum. Que depois a gente vai sim. entendendo o que acontecia, né? Mas eu tinha medo de falar. Tudo em mim eu achava ruim. Olha como pode ser as coisas, né? Eu não gostava da minha voz, eu não gostava do timbre da voz, eu não gostava da forma que eu falava. Eu não me reconhecia através da minha voz. Então, quando eu ia falar com alguém, eu não falava para fora, eu falava para dentro. Aí as pessoas dizem assim, o que foi que você disse? E como eu me tornei vendedora, né, na área de segurança, já são muitos anos nessa área, eu ia direto com os cartãozinhos e os portfólios. Então, quando chegava no cliente, eu não abria a boca. Eu só abria o caderno, o cartãozinho e apresentava através das imagens, né, do material que eu tinha ali disponível na mão. E quando eu aprendi a me comunicar, aí eu consegui colocar para fora algumas coisas que estavam travadas. Daí vem o reconhecimento. Mas é como eu volto a dizer, só pude me reconhecer quando eu entendi que eu tinha um pai que me amava. Sim. Porque quando a gente fala de personalidade, de identidade, de pai, eu costumo hoje dizer em casa, né? Eu tenho um netinho vai fazer 40 dias, Micael. Coisa linda. E eu costumo muito dizer ao pai dele, né, que é o esposo da minha filha, a identidade dessa criança, ela vai ser formada com a forma que você vai tratar ela. Porque quem constrói a identidade de um filho é o pai. Não é uma mãe. A mãe, ela vai dar energia vital. Então, até os seus 4 anos, ele depende da energia vital da mãe. Porque ele não tem a aura formada, mas ele tem a energia da mãe que protege, que conduz, que alimenta, que cuida, né? E é a ligação dos pais, né, da mãe, naquele momento com a criança, que faz o entendimento do que o filho precisa quando ele chora. Mas quando o pai está próximo, está presente, que é aquele pai que pega para auxiliar a mãe para o arrotinho, para trocar a fralda e para dar um banhinho gostoso, ele faz aquela construção, né, da identidade para ela entender realmente quem ela é. Porque quando eu falo isso, eu falo de Deus, porque Deus é o nosso pai. Sim. E qual é a nossa semelhança? Do pai. Qual é a nossa identidade? Do pai. Perfeito. Então, eu digo muito que os pais de plantão que vão assistir, né, que eles tenham esse entendimento que a mãe vai dar energia vital até os seus 4 anos, né, ele depende diretamente da energia vital da mãe. É por isso que a criança nasce com a moleira aberta, a ligação dela é direta com Deus. Exato. Né, é divino. Sim. Né? Então, essa fase é que precisa ter muito cuidado e o amor. Sim, o amor. Uma entrega, né? Quando você fala aí, né, do pai, né, isso é muito importante. Sim. Quando a gente se conecta de fato, entende quem nós somos, né, através dele. Como eu sempre falo, eu sempre digo isso nas minhas orações, Pai, que eu seja um só contigo, né? E isso é que é o mais importante, porque as pessoas, eu vejo que hoje estão muito ligadas no ter, né? Elas olham muito para as coisas materiais, o que eu vou construir, é uma correria imensa, né? E alguns anos atrás eu estava
lendo a biografia do Roberto Justus, e ele falava muito sobre isso, né? Que os filhos dele, ele não teve a oportunidade de estar perto dos filhos. Sim. E o quanto isso é importante para um filho. Porque muitas vezes o pai, ele já vem com aquilo, né, de lá de trás, de ser o provedor, né, de ser o cara que vai sustentar a família, enfim, isso vem enraizado, né? Sim. E muitas vezes os homens, eles pensam muito nisso de ter que dar, principalmente se ele não teve isso, né? Se ele não teve, os pais dele não tiveram uma boa condição, eles vão muito em busca de tipo, o que eu não tive eu tenho que dar ao meu filho. É. Só que eles esquecem de perguntar aos filhos o que é mais importante para o filho, né? É mais importante eu dar o melhor videogame para meu filho, ou é mais importante eu sentar no chão e brincar de carrinho com ele, né? Eu olhar nos olhos dele e perguntar a ele: filho, como foi seu dia hoje? Filho, você se sente amado? Né? Acho que isso é o mais importante, né? Da gente saber do que é importante para ele. Sim. Né? Porque isso eu aprendi também. Os pais falam muito para os filhos: eu te amo, eu te amo. E eu aprendi que melhor do que você dizer que você ama é você perguntar: meu filho, você se sente amado? Porque aí você vai saber, de fato, se ele está se sentindo amado. Porque muitas vezes quando a gente fala o eu te amo, ele vai vazio. É mais naquela coisa do... A gente tem que falar, né? Do automático, do automático, né? A gente liga o botãozinho do automático. Quando você pergunta, quando eles estão acostumados nisso, chegar e falar: eu me sinto amado, tipo... E aí ele: como assim, meu pai? Né? Vai trocando isso. Então, que fique também a mensagem, né? Para que os pais possam olhar para os filhos, principalmente os homens, né? Que possa de fato olhar para o seu filho e entender que melhor do que ele dar coisas materiais é ele construir momentos, né, que vão representar lá na frente, é construir tempo de qualidade, né? Isso que é o mais importante, né, na vida de uma criança. O tão interessante, Rabi, é que quando a gente fala de tempo de qualidade, muitas vezes as pessoas param e dizem assim, né? Porque elas só estão... Realmente, nós vivemos muito mais no automático do que na razão, realmente, na consciência. E o momento de qualidade não é você ter momentos, vamos dizer, 2, 3, 4, 5 horas junto. Basta chegar em casa, 15 minutos, largue seu celular, porque hoje... com a tecnologia que nos ajuda muito, né? Graças a Deus, senão nós não estaríamos aqui. Mas a tecnologia, ela é boa enquanto a gente sabe utilizar ela da forma perfeita. Só que hoje, muitas vezes, o pai ou a mãe está com a criança no colo e está assim, vamos dizer, está amamentando e está com o celular aqui. Não está se conectando. É largar seu celular lá no cantinho, 15, 20 minutos, o mundo não vai acabar por causa disso. E sentar com seu filho e olhar nos olhos dele e brincar, é só isso que ele precisa. É esse tempo de qualidade que você pode dar para uma criança, para o seu filho, que vai fazer construções de pontes, porque é construção de pontes. Cada vez que você consegue fazer uma sinapse, né? Na memória dessa criança, ela vai levar para a vida toda. E o interessante é que a gente não entende, né? Que tem fases. A vida infantil, ela tem fases. É do 0, quando ela é introduzida ao útero da mãe, né? O ventre da mãe, que nasce o embrião, começa a contar dali. Não é a partir do momento que sai da barriga. É do momento que ela foi concebida. Né? Que já existe a luz. Isso. E a partir dali é uma construção. O que você vai dar a partir desse momento? Então são todas as emoções, são todos os sentimentos, são todos os carinhos que é dado, que é recebido, né? De uma forma incrível. E depois é aquela construção diária, que vem do embrião aos 7 anos de idade, é uma fase. Depois dos 7 anos de idade até os 14, é outra fase. E tudo que ele aprende do 0 aos 7 é uma construção, porque eles são esponjas, né? Eu brinco muito que pegar uma esponja e colocar aqui uma água e colocar a esponja, ela vai fazer o quê? Vai sugar toda aquela água. E a criança é igual. É verdade. E depois ela tem uma fase que ela vai fazer o processamento, né? Das informações que ela recebeu, do amor, do carinho, da vivência que ela teve. Traumas. Exato. E
dos 14 anos em diante é tudo que ela recebeu, do 0 aos 14. Então, é por isso que eu sempre digo assim, o cuidado do entender o que é uma criança, entender seu filho, entender como você vai tratar ele, é tão importante. Porque depois dos 14 anos, ele só vai ser o que você já deu. E aí a gente não repara. Já fica muito mais complicado. Né? Exato. E quando você está falando tudo isso aí, eu lembrei... Quando você fala, né, que até seus 26 anos, você disse que era muda. Era muda. E muitas vezes isso vem instalado, não é nem porque os pais querem, mas é porque talvez eles também não tiveram acesso à informação como hoje nós temos a oportunidade de ter, né? Mas, um exemplo, eu vejo muitos pais que falam assim, eu tô doido para meu filho falar logo. Aí quando o filho começa a falar, e aí começa o por quê? Cala a boca, menino. Fica quieto, você pergunta demais. E é exatamente essa construção. Né? Ele vai ver a referência dele mandando ele se calar. Sim. Dizendo que ele pergunta demais. Então, lá na fase da adolescência, isso vai repercutir. Porque não é de forma consciente, mas o inconsciente dele, quando ele começar a falar demais, vai acender um sinalzinho. Cala a boca. Você fala demais, você pergunta demais. Né? Você está sendo invasivo. E muitas vezes não é. Mas é aquilo que foi construído lá atrás. Exato. Né? E é interessante quando você fala sobre o que os nossos pais tiveram, né, as informações. Porque eu tenho uma filha de 24 anos e tenho uma de 17. E eu me pergunto muito se eu acertei, se eu errei. Mas eu dei o que eu recebi. Sim. Né? De que forma eu dei? Né? Eu sou muito assim... Converso muito com meus filhos, mas já a história dos meus pais não foram a mesma história que eu tive. Eles não têm... Meu pai já não está mais entre nós. Quando eu tinha 15 anos, eu perdi meu pai, né, biológico. E minha mãe ainda está aqui. E é uma pessoa muito sábia, inteligente, né, muito conhecedora, né, porque eu digo que Deus ele dá a sabedoria sem precisar você ler um livro. Não é isso? Exatamente. Lógico, e a sabedoria divina... Com isso eu estou dizendo que não tem que estudar. Tem que estudar, sim. Mas ela não teve condições de estudo. A sabedoria divina, ela transcende a sabedoria humana. Exatamente. E diz assim palavras sábias, né? Mas ela não teve de repente, o que eu tive. Ela não viveu o que eu vivi, né? E nós passamos realmente, eu e minha mãe, a gente passou muito tempo longe uma da outra, muito tempo sem ter o contato de mãe, de filha, sem fazer o entendimento, né? E isso realmente vai repercutindo na sua vida. Demais. Né? Porque nós somos uma árvore genealógica. Nós somos extensão dos nossos bisavós, tataravós, vós e dos nossos pais. Então a gente vai trazendo nessa árvorezinha todas as informações que já estão dentro da gente. Isso. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Mais uma vez, gente, @CristinaLube. Se você quiser, né, fazer uma sessão com ela, ela também é terapeuta holística. Vai lá no Instagram dela, dá uma olhadinha no Instagram, vai no direct, troca uma ideia, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Falando nisso, você está com um evento, né, para junho. 1º de junho. 1º de junho. 1º de junho. Fala um pouquinho desse evento. Agora vamos falar da minha paixão, que é sobre influenciar as pessoas, né? O livro é de Paulo Vieira, que é o Decifre, Influencie Pessoas, e Davidson Silva, que é um best-selling, né? E ele se tornou um treinamento. Então, eu quando entrei para essa parte de desenvolvimento humano, emocional, né? Eu fui para Febracis, né, que é a instituição de Paulo Vieira, onde eu me tornei a ministrante desse treinamento. E um dos treinamentos que eu tomei lá, que eu fiquei apaixonado, que quando eu saí, eu disse assim, meu Deus, eu não sabia que eu brigava tanto e não entendia as respostas, né? Por que eu brigava tanto comigo mesmo, que eu tinha coisas que eu dizia assim, eu não quero fazer isso aqui, eu não gosto disso aqui. E eu não entendia, porque eu não entendia o meu perfil comportamental. E o livro, né, o Decifre, Influencie Pessoas, é sobre você fazer análise do perfil comportamental de uma pessoa.
é quando a gente entende que uma pessoa é muito falante, Sim. que nem eu agora sou falante, né? E quando uma pessoa é mais tímida, né? Porque é sobre personalidades, né? Como é que ele funciona, né? Como eu entendo a mim e como eu entendo ao outro. Sim. Né? Então, como eu vejo a mim e como eu vejo o outro. Como é que muitas vezes a gente subjuga as pessoas por uma atitude e não compreende por que a pessoa age daquela forma. Segunda-feira eu falei sobre isso. Hoje eu entendo a minha forma de amar, que eu não entendia. Eu procurava sempre, quando eu era cobrada sobre amor, eu não entendia que a minha forma de amar é cuidando do outro. Sim. Eu não sou aquela personalidade, aquela pessoa de pegar a pessoa, de ficar dizendo eu te amo. Não. Sim. Eu faço diferente. Eu faço um café da manhã, eu procuro saber se está bem, eu cuido, eu auxilio. Então, essa é a forma de amor, é a linguagem de amor que eu tenho. Sim. E é quando a gente vai começando a entender a personalidade de cada pessoa. Isso é muito bom. Tem um livro, né? A 5 Linguagens do Amor. É bem bacana. Muito Quando eu li também esse livro, nossa, abriu né? A caixinha. Abriu um mundo na minha cabeça. Eu falei, agora também eu tô entendendo, tá né? Entendendo, Porque assim, é muito mais fácil a gente culpar o outro, acusar, né? E não compreender. Quando a gente passa a ter essa compreensão do outro, né? Porque eu vejo que dentro dos relacionamentos cria-se muitas expectativas, né? Porque você vem com um método seu. Isso. Você vem com a sua linguagem de amor e você espera que o outro lhe dê aquilo que vem de você. E é você entender, né, que cada um tem o seu jeito, né? Dentro dos relacionamentos eu já peguei pacientes também que diziam assim, mas ela não me pede desculpa. Mas ela fez um café da manhã para mim, ela tal. Eu falei, pronto. Essa é a forma que ela está lhe pedindo desculpa. Exato. Não precisa verbalizar a desculpa, né? Então a gente tem que entender. Quando a gente entende, isso é tão legal, tão bacana. E aí nós vamos ter esse treinamento de 8 horas, né, no dia 1º de junho, que vai ser aqui no Edifício Lena. Sim. Né? Onde a gente vai utilizar as ferramentas necessárias, vamos interagir, vamos conversar, vamos falar sobre perfil comportamental, né? Trazer as análises, né? E vai ter assim, eu gosto muito quando eu faço um treinamento, de trazer na prática. Sim. Fazer as dinâmicas. Sim. Quando a gente faz as dinâmicas, né? Aí a gente entende que o que a pessoa fez aquilo, que ela tinha que fazer isso aqui. É porque a pessoa é diferente de você e ela não vai fazer igual você faz. Então, aí a gente traz as experiências, né? Aquela pessoa agiu de tal forma comigo, meu par da experiência agiu assim. E eu não consegui corresponder. E aí vem justamente, como você falou, né? As expectativas. Então a gente tem que aprender a deixar as pedrinhas que a gente traz na mochilinha, desde lá de trás da primeira infância, a gente vai colocando as pedrinhas. Quando a gente é pequeno, a gente bota na mochila que é pequena, pequenas pedras. Mas ao longo da vida, a gente vai trocando de mochila. Isso. E a gente vai trocando de tamanho de pedras também. E é quando a gente precisa entender que a gente tem que se despir dessa mochila. E em momentos da vida, a gente tem que parar e sentar num cantinho e abrir a mochila e dizer assim, essa pedrinha eu posso decorar meu jardim, essa pedrinha eu posso colocar aqui, e ir esvaziando essa mochila para que a vida e o caminho, a jornada e as expectativas que a gente colocou todas dentro dessa mochila seja desfeita também. É verdade, verdade. Já que falamos, né, do evento, 1º de junho, quem quiser também pode ir no direct. Pode ir no direct. Então aí, mais uma vez, você que quer participar desse evento, vai lá, @CristinaLube, manda um direct que o pessoal vai te responder. E eu tenho uma dica para te dar. Não fique de fora desse treinamento. Isso pode mudar a sua vida. Tenho certeza que vai abrir um mundo nessa cabecinha sua aí. Tá? Cristina, me fala agora aí, como foi que você agora sim, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, já passamos. Agora sim, você falou que começou a viver, né? Isso
foi o que você falou. Com 40 anos. Como foi que você começou a despertar, né? Para esse mundo do autoconhecimento, de você se analisar, né? Como eu digo, a autorresponsabilidade, né? Sim. O poder da autorresponsabilidade, de assumir, né, o seu papel quando você erra, quando você acerta. E eu costumo dizer sempre assim, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo, né? Isso é muito bom quando a gente aprende isso. Porque tudo a gente tem que tirar de lições, né? Se algo, eu digo que até um chute na bunda que a gente toma, empurra a gente para frente. Para frente. Né? Então me fala aí, como foi que houve esse despertar? Pronto, eu passei a minha vida toda trabalhando. Trabalho desde os 10 anos de idade. Até meus 40 anos foi a sobrevivência. A responsabilidade de ser mãe, né, aos 24 anos, 23 para os 24. Depois eu tive minha segunda filha aos meus 30 anos. E a responsabilidade sempre de você prover sustento da sua casa. E eu não tive tempo para olhar para mim nesse período. O que eu fui perdendo, né, para que a gente entenda quando cheguei aos 40 anos, o que a gente vai perdendo nesse meio do caminho, né? Como você disse, as pessoas, né, tanto as pessoas quanto eu na época, eu estava muito no conquistar a minha casa, conquistar um trabalho melhor, conquistar um carro, conquistar, ter. O ter, ele precisa de uma construção antes, né, de ter. E quando eu passei toda essa jornada, que eu cheguei aos meus 40 anos de idade, eu já tinha passado por um processo profundo de depressão. Né? Eu tive a depressão suicida, que eu acho que é a pior de todas. Sim, é muito forte. Porque é quando você não encontra mais a saída, você não vê mais a felicidade, você não vê nexo em nada. Nada. Você pode ter o melhor, mas você acha que você não tem nada. Né? É uma doença espiritual silenciosa, né, da alma, não é espiritual não, é da alma, porque ela está alojada lá em tudo que você viveu. Sim, e é incrível, né, quando você fala silenciosa, né, e aí me lembrei aqui de uma passagem da Bíblia, né, que ele fala, fecha a porta do teu quarto e ora que o teu pai que está no secreto vê. E quando eu vi essa passagem, né, eu falei, por quê? Fecha a porta do teu quarto e ora que o teu pai que está em secreto o vê. Mas se a gente está orando, por que ele está vendo e não está ouvindo? Não é verdade? É verdade. Se a gente está orando, ele tinha que falar que ele estava ouvindo. Mas aí quando você fala, né, que é silencioso. Então assim, é o que está no nosso coração. Sim. Porque quando ele fala que ele está vendo o que está no seu coração. Exato. Né? Não adianta a gente falar palavras bonitas, a gente orar com uma linguagem maravilhosa, extraordinária, mas se o coração não está bom, se o seu coração não for bom. E aí quando você fala, né, desse processo da depressão, é exatamente isso. Muitas pessoas passam uma imagem que está tudo bem. Tudo bem. Que eu sou o cara ou a mulher e o coração não está bom. Né? E realmente isso me chamou a atenção, né? E me fez lembrar desse versículo. Porque, na verdade, não é o que a gente está falando, não é o que a gente está simplesmente mostrando. É aquilo que vem do nosso coração. E é por isso que é tão bonito ver você falando a sua mensagem, porque a gente vê a verdade, a sinceridade, a gente sente essa verdade que você carrega. Né? E que sua mensagem, como eu disse aqui no início, eu tenho certeza que ela vai transcender os horizontes e que alcance mais e mais mulheres para que possam se inspirar em você. Mas voltando... Voltando. É porque... senão você vai me fazer chorar. Veio aqui isso muito forte. Então fala pra gente como foi essa depressão, como foi o start para você sair, né? Para você olhar para você e dizer assim, aqui não é o meu lugar. Né? Porque você disse que teve uma depressão suicida, isso é muito forte. Né? Nem todo mundo que entra consegue sair. Eu volto e falo novamente sobre a maternidade.
quantas mulheres que passam por esse momento, né, que tem o seu filhinho, o primeiro, o segundo, não importa qual seja a sua gestação, porque nenhuma gestação é igual a outra. E muitas vezes ela não tem um cuidado ou não tem uma pessoa que tenha um olhar para ela de cuidado, né? Na minha primeira filha, minha primeira gestação, eu fui tranquila, foi super tranquila. Na minha segunda gestação, eu tive picos, né? Muitos picos de altos e baixos mesmo, dia a dia, normal. Nada anormal, porque a vida é uma sequência de evolução, né? E o que aconteceu? Eu tive uma depressão muito forte em 2022 para 2023. Eu tive uma depressão que eu não dei olhar, né? Eu passei por um processo e acabei que eu não cuidei de mim como eu deveria ter cuidado. Naquele momento eu entendi que eu tinha que levantar e seguir a sequência. É uma sequência. Sim. Você não pode ficar parado num buraco, né? E eu só entendi que eu tinha que levantar e seguir. E foi o que eu fiz. Eu levantei, sacudi a poeira, saí daquele lugar. Demorou um pouquinho para tomar o fôlego novamente, porque quando a gente cai num buraco é muito difícil você sair se não tiver uma corda, uma escada, não esteja preparado para você sair, né? Sim. E naquele momento foi exatamente o que aconteceu. Pronto, foi seguir a sequência, tive minha segunda filha. Quando eu tive minha segunda filha, aí desencadeou o que já estava lá atrás, veio. Voltou mais forte. Porque é muito recente você ter um bebê. São situações que você não sabe como vai ser construída, o que vai acontecer, é muito incerto. Sim. Né? E eu precisava de um cuidado e um olhar, e eu acabei não tendo o apoio, a rede de apoio. É por isso que quem tem uma gestante em casa, ou que esteja somente o esposo e ela em casa, mas que construa uma rede de apoio, em amigos, em pessoas mais próximas ou no seu esposo, né, que seja realmente a rede de apoio, que tenha o olhar clínico de ver que a mãe precisa tomar um banho, que ela fica realmente extremamente estressada. Sim. E é uma construção. E aí foi nessa construção que eu não tive o cuidado. E aí veio a segunda leva da depressão. E eu não cuidei. Chegou em 2011, aí eu caí numa depressão profunda por outras situações e eu vou contar uma história assim rapidinho aqui, só para que coloque a narrativa para a gente entender. Como um paciente, quando ele tem uma depressão e aí não cuida, ele vai viver a vida normal. Mas, por exemplo, se ele tiver um relacionamento que seja abusivo, que ele seja menosprezado, que tenha traições, que tenha, né, essa parte toda delicada, ela vai voltar todos aqueles sintomas mais fortes. E aí vem quando as pessoas não conseguem enxergar a saída realmente. E eu entrei nesse buraquinho, né? Eu entrei num buraquinho desse. E eu tive, graças ao bom Deus, eu tive um anjinho, que era a minha filha mais nova. Que toda vez que eu planejava o suicídio, ela ia sair com o pai, com os irmãos, ela fazia o pai voltar para deixá-la em casa novamente. E muitas vezes ela batia na porta e eu me zangava, né, porque já estava planejado tudo. E era delicado. E aí eu brigava com ela, eu me chateava com ela, porque eu não queria que ela tivesse voltado para casa. Eu queria que ela tivesse ido jantar com o pai, com os irmãos. E naquele momento ela sempre voltava. Sempre voltava. Tanto é que ela nunca passava tempo longe de mim. Ela sempre saía e voltava, ela não ia para casa da avó, ela não dormia na casa da avó. Porque ela dizia assim, eu tenho medo de deixar você sozinha. E hoje ela repete. Hoje ela é mãe com 17 anos, né? Mas hoje ela repete para mim, mãe, eu tinha medo de deixar você. Ela não sabia. Hoje ela sabe? Hoje ela sabe. A gente conversa. Mas
O importante é quando a gente consegue realmente passar por todo esse período, que não é nada. Quando a gente supera, a gente consegue enxergar que aquele momento foi tão importante quanto todos os outros. Sim. Porque hoje eu tenho uma analogia, um pensamento, uma visão da vida que eu aproveito todos os instantes. Então, quando você me convidou, o teu podcast, você quer fazer? Eu aceitei na hora, porque eu acredito sempre que a gente pode ser melhor, não somente pra gente, mas para o próximo. E o que Cristina fez para sair da depressão? Foi cuidar de mim espiritualmente. Né? E ali já tinha, né? Quando Já você tinha. falou assim, minha filha. Minha filha, Ali já eu vejo tinha o as mãos de anjo, Deus ali. o anjo que Deus me deu. E eu sempre digo a ela, você sempre foi um anjo na minha vida. Que lindo. Então, é muito gratificante, né? Eu hoje sou muito grata a Deus por poder estar aqui, por poder estar com a idade que eu tenho, né? E poder despertar aos meus 40 anos, que foi muito importante. Quando eu consegui olhar para a vida e dizer assim, não importa as pontes que você vai ter que construir puxando a cordinha, né? O importante é que você consiga atravessar. Isso. Como você atravessou isso, Cristina? Então, eu busquei muito a Deus, primeiramente, que não é sobre religião, mas assim, buscar o que a gente já tem de melhor dentro da gente. Entender que, acima de tudo, Deus confia em mim todos os dias. Todos os dias Ele confia em mim, muito mais do que eu. Sim. Porque eu nem acredito que eu sou capaz de fazer. Mas Ele me dá um dia de cada vez. E cada amanhecer é do mesmo jeito. Porque eu hoje vejo assim, quando eu acordo é um presente. Sim. Né? Eu desenvolvi num período o acordar. O acordar ele é muito importante, porque quando a gente começa a voltar do plano espiritual para despertar nosso corpo, Deus ele conduz a gente até aquele momento. E aí, quando eu entendi que todos os dias antes de eu acordar, Deus já tinha confiado em mim muito mais vezes do que eu, é só agradecer. Sim. É o que eu faço todos os dias, antes de despertar. Quando vejo que o meu corpo já está voltando ao meu normal, eu começo a dizer, ai Deus, obrigado, porque só tu que pode me dar esse presente tão maravilhoso. É a graça, né? Como ele diz, é o sopro da vida. Né? Isso é muito bom. Eu brinco muito de separar as palavras, que é a né? Que é a graça, gratidão, que é a graça que te dão, né? Todos os dias. E só o Pai pode dar pra gente essa graça que eu recebo todos os dias. Então, eu hoje faço essa analogia. Mas no período onde, quando eu comecei a estudar o desenvolvimento humano, pessoal, né? A entender que eu tive um starts, né? Porque todos nós temos um momento de despertar. A gente não vai passar a vida toda naquele buraco. Sim. E como eu brinquei do limão, se você tem aquilo para fazer, faça limonada e toma. Aí, se você não quiser espremer o seu limão para tomar um limãozinho, toma água pura. Você pode saborear, pode contemplar, né? Mas se você não quiser, você toma água pura, dá do mesmo jeito. E a construção veio justamente aí. Eu comecei o meu despertar, comecei a olhar um pouquinho para mim, comecei a me perguntar, me questionar o porquê de tantos momentos de altos e baixos. Lógico, eu procurei ajuda psicológica, psiquiátrica, eu tomei vários medicamentos, né, para controlar tanto a ansiedade quanto os momentos suicidas. Eu passei 17 anos sem dormir. Caramba. Porque eu não dormia. A minha mente trabalhava o tempo todo, né? Quando o momento de eu descansar, eu achava que eu tinha que achar solução. Não tinha que achar solução. Eu tinha que descansar. E hoje, quando muitas vezes vem uma insoniazinha, eu digo assim, ai, por que você tá pensando? Você vai resolver o que agora? E muitas vezes eu levanto e olho, vou na minha janela e olho a janela
e vejo tudo escuro, lá as luzes da cidade, linda, maravilhosa, olho a lua, olho o céu, e eu digo assim, agora não é momento de você pensar, agora é momento de você descansar. Amanhã vamos ter o sol para brilhar. Isso. E aí é o momento de você agir. Você falou, né, que você vai na sua janela e olha, né? E aí, como antes da gente começar aqui, eu tava falando, né? Eu viajei e eu acho incrível, né? Um exemplo. Quando a gente entra no avião, a gente não conhece o comandante. Não. A gente não conhece o copiloto. Não. A gente não conhece nenhum dos dois que estão ali dentro. E a gente confia a nossa vida, né? Aqueles caras que estão ali. E é incrível, porque ontem, quando eu tava, né, sobrevoando ali, eu falei assim, meu Deus, eu tô aqui sentado, tem várias pessoas aqui sentadas, eu tô olhando para a asa do avião. Aqui dentro tá tranquilo, mas como tá ali fora, né? Para ter esse equilíbrio, esse ajuste, essa gravidade, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? De como a gente confia. Às vezes a gente confia muito em uma pessoa e a gente não confia em Deus. Né? Tem pessoas que preferem acreditar naquilo que vê, naquilo que é palpável, né? Porque elas não conseguem ver. Exato. Né? Mas Deus se faz presente o tempo todo. Né? Eu digo que o ato da gente respirar já é um ato de sentir, porque aqui nós estamos respirando no automático. A gente não está sentindo a nossa respiração. Mas se eu falar, Cris, puxa o ar bem forte, você vai sentir o ar entrando pelas narinas, né? Então, é igual a Deus. Se você buscar Ele com intensidade, você vai achar. Né? Igual quando você sente o ar. Respira. Então, aqui você está sentindo. Quando você busca com intensidade, você vai sentir a Ele. Né? E eu cheguei num raciocínio que esse ato de inspirar, né, e soltar é exatamente você receber e você entregar. Né? Porque quando a gente puxa, a gente recebe. Quando a gente solta o ar, a gente está entregando. Né? E dentro disso tudo que você trouxe, desse seu legado, dessa sua história, eu fico vendo que Deus, ele sempre esteve muito presente na sua vida, né? Essa força, né? Quando você fala da sua filha ali, eu falei, meu Deus, ali era a mão de Deus, né? Era a mão de Deus. É Deus usando mesmo aquele anjo, aquele ser de luz que foi a sua filha, que justamente para dizer, né, a você, minha filha, era a forma dele te dizer, ainda tem muito mais. Tem muito mais. Eu não posso deixar parar aqui, porque, como eu disse, eu tenho certeza que através de sua vida, de sua história, você vai salvar outras mulheres, né? Porque você não está aqui à toa. Não. Deus não te colocou aqui à toa. E essa mensagem, ela vai ser impactada, né, na vida de outras pessoas. Muito bom estar ouvindo aqui. Quero ouvir mais, tá? Quero ouvir mais, porque tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Eu tenho que agradecer a oportunidade de contar, né, de trazer, né, porque muitas vezes a vida, ela é uma jornada, né? Eu brinco muito que é tão necessário nascer quanto partir para a casa do Pai. Porque quando a gente vem para esse planeta, a gente vem viver uma experiência humana, que nós não somos humanos, nós somos seres espirituais, iluminados, de luz, Sim. e semelhança do Pai. E muitas vezes a gente não entende a jornada que nós temos que passar. Porque eu até postei uma vez um post que dizia assim, a sua história transforma a vida de outros. Mas para a minha história existir, eu tenho que viver. Tenho que aprender com ela para que eu possa auxiliar outras pessoas. Eu jamais vou poder auxiliar alguém sem que eu tivesse passado por aquele momento. Enquanto a gente fala muitas vezes de histórias, né, de outros, a gente muitas vezes não olha para nós. E não entende que a bagagem que você tem é auxílio e curativo de outros. Porque nós já somos cura. Mas quando a gente se permite ser cura do próximo, a gente se transforma em dobro. Verdade. Então, eu também desejo muito que essas palavras cheguem a outras pessoas que precisam entender
E quantas mulheres que passam, né, por um cárcere privado, por violências domésticas, por agressões verbais, físicas. As físicas elas saem, mas as verbais elas não saem. Elas ecoam dentro da mulher. E eu digo muito, se o homem fosse mais pensativo, vou dizer assim, emotivo, talvez não seja a palavra correta, mas eu vou usar essa daqui. Emotiva, ele iria entender que a paz dele está através de uma mulher grandiosa que está ao seu lado. E que muitas vezes não tem valor naquele momento. Porque ela pode ter 1000 tarefas para fazer e de repente não seja a deusa que ele está procurando. Sim. Porque não existe perfeição aqui. Perfeito só é Deus. Só ele. É Deus. Só ele. Nós somos imperfeitos aqui. Nós somos perfeitos na essência dele. Isso. Mas Cristina, carne, vivendo essa experiência humana... Somos falhos. Eu sou imperfeita a todos os instantes, segundos e milésimos de segundos. Eu sou falha. Sim. E não existe nenhuma perfeição aqui. Só o que Deus constrói. A natureza é perfeita, né? A inteligência divina é perfeita. Porque a inteligência humana muitas vezes chega a ser um borrão, né? Mas a gente, quando se permite ser tocada pela luz divina, a gente consegue trazer as coisas poderosas para auxiliar, como você está fazendo agora aqui com o seu podcast. Sim. E auxiliar outras pessoas. E cada mulher precisa, né, ser cuidada também. Sim. Mas, antes de tudo, ela precisa se cuidar. Ela precisa entender que ela é valiosa. Demais. Independente do amor que você receba do seu próximo aqui nesse plano, Deus já te ama infinitamente. E essa é uma realidade que nós não olhamos. Seres humanos não olham para essa realidade, que ela já é amada. Ela não depende do outro para amar. Eu não dependo de ser a outra banda da laranja de alguém para ser completa. Eu já sou completa, eu já fui feita completa, eu já nasci completa. Quando você fala, né, de ser olhada, de se autocuidar, talvez eu vou falar algo agora que nem todos concordem comigo, mas enfim, é um pensamento meu, é uma forma de ver. Eu acho que o que tem criado muito essa divisão é quando se fala muito sobre esse empoderamento feminino. Assim. Que eu vejo com muita força e muitas vezes eu vejo uma intenção de realmente separar as mulheres dos homens. Sim. Né? De dizer, as mulheres são autossuficientes, sim. Né? Sim, as mulheres têm um poder incrível. Não é à toa que nós somos gerados através das mulheres. Da vida de uma mulher. E hoje, quando com os meus amigos homens, eu falo e a gente tem que reconhecer, né? Mas assim, eu acho que melhor do que uma mulher empoderada é uma mulher virtuosa, né? Verdade. Porque o nosso pai disse que não tem rubim nessa terra que pague o preço de uma mulher, né? Que seja mais valioso que ela. Porque essa é a verdadeira essência, né? E esse empoderamento tem criado divisões, né? Barreiras mesmo. Exato. Se levantar, de querer disputa, de força. Eu vejo famílias se separando por isso, porque entram em guerras mesmo. Né? Tipo, não, aqui eu coloco mais dinheiro aqui, aí vai mais por esse poder, né? Exato. E isso cria um conflito exorbitante, né? Então, eu acho que os homens devem sim olhar para as mulheres, né, com outro olhar. Né? Não é à toa que na pós-graduação que eu estou terminando agora, a turma de 110 alunos, somos 8 homens. Nossa, as mulheres imperando. Somos 8 homens. E assim, o histórico, né, do curso sempre foi assim. Então, ou seja, tem muito mais mulheres buscando o autoconhecimento do que os homens. Do que os né? homens, Então, assim, aproveitando esse gancho, deixando também uma mensagem para os homens, que eles busquem esse autoconhecimento, que eles busquem se conhecer, né? Que eles busquem essa essência, né? Para que eles possam olhar, né? Porque muitas vezes quando o cara não é um bom marido, é porque teve algo lá atrás. Né? Exato. Faltou alguma coisa. Faltou. E aí ele vai no excesso, né? E a ciência nos mostra isso. Ou ele vai pelo excesso, ou ele vai pela falta, né? Então,
eu aproveitei esse gancho para que essa mensagem chegue, né, Perfeito. a esses homens e que as mulheres também entendam que melhor do que ser empoderada é ser virtuosa. Virtuosa. Perfeito. É assim que tem que ser, né? Porque o empoderamento é como você diz, constrói. Em vez de construir as pontes, constrói muros. Isso. E nada melhor do que construir alguma coisa seria uma ponte para um novo horizonte. Exato. Né? Exato. E o quanto é interessante, eu aproveitar o seu gancho em dizer, o quanto é interessante que os homens busquem o autoconhecimento também. Uhum. Porque quem edifica muitas vezes, eu brinco muito da seguinte forma, um casamento é uma aliança, né? Você usa uma aliança, mas a base dessa sua aliança é sua esposa. Porque sem a sua esposa você não vai ter um casamento. É dois. Você não vai ter uma família, porque alguém precisa estar junto com você e dizer assim, eu te seguro pela mão. E você segura pela outra mão. Sim. Né? Eu costumo muito brincar quando eu vou para treinamento e me dão a oportunidade de encerrar, eu brinco muito com as mãos. Porque a minha mão forte é essa. Eu recebo, né? Eu pego, Mas qual é a que eu dou? Eu nunca posso receber com essa mão. Porque essa mão é a minha mão do coração. É onde passa toda a minha energia. Uhum. Então eu sempre brinco. Receba com essa. Com as palmas para cima, mas dê com essa. Porque é o encaixe certo. Eu estou recebendo porque a outra mão está sendo a que está doando. Sim. E eu só posso receber para passar para outra pessoa, doar. Então, é uma doação mútua e o entendimento tem que existir. Sim. E ele fala, né, que a mulher está como uma auxiliadora e caminha lado a lado. Né? Porque se fosse para um ser mais que o outro, nem na frente nem atrás. Ele não falaria que agora vocês são uma só carne, né? Isso. Quando o homem ou a mulher se unem, ele fala, vocês agora abandonarão seu pai e sua mãe, né, e toda a sua parentela, e a partir de agora vocês são uma só carne. Então, assim, somos dois, mas um só em Cristo. Exato. Então, assim, é lado a lado, porque está escrito, para que quando um caia, o outro esteja ao lado para auxiliar, né? Exato. E é tão bom quando você tem essa construção, né? Dentro, eu falo não só do relacionamento de homem e mulher, mas dentro de parcerias, dentro de sociedade, né, das suas amizades, quando você vê que vocês estão indo no mesmo propósito, né? Quando vocês têm a mesma intenção, né, de servir, né? Um servir ao outro. E a Bíblia fala, né, que maior é aquele que serve. Né? Não aquele que... E isso que você trouxe é muito, muito bacana, né? Então, receber com a direita e dar com a esquerda, né? Exato. Muito legal isso. Muito bacana. A gente nunca faz essa analogia, né? Muitas vezes a gente só quer receber. A gente não para pensar de que forma eu tenho que receber, de que forma eu tenho que dar. É verdade. Né? Sempre eu hoje faço assim, o porquê, o como. Isso. Como não é meu? É divino. O que eu quero é uma coisa. Mas o como vai acontecer, o que vai acontecer, não está comigo. Está com o Pai, porque Ele só vai permitir se Ele quiser. E muitas vezes a gente olha para a falta, né? Para falta. Tipo, por que eu não tenho isso? Né? Mas o que eu posso fazer para ter isso? Confiando nele, jogando nele, né? Joga para Ele. Então, isso é muito interessante. Muito interessante. Quando eu cheguei aos meus 40 anos, depois de ter passado por toda aquela turbulência, por todos aqueles momentos, e eu comecei a me despertar, eu disse assim, agora eu vou buscar entender, né, como eu posso ajudar o outro. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Sim. Eu quero fazer um curso onde eu entenda, né, a inteligência emocional, o equilíbrio, como eu vou agir, né, para mim ajudar o próximo. Mas não é o próximo que eu ia ajudar. Quando eu caí na real,
eu entendi que não era o outro que estava precisando de mim, era eu mesma. Então foi quando eu comecei a me conhecer melhor, a cuidar de mim. Engraçado que quando eu cheguei nesse estágio, né, eu era a pessoa que não conseguia nem falar, porque eu só chorava. Eu estava tão quebrada, tão moída, mas assim, juntando sempre aqueles caquinhos, sabe, para construção, que eu dizia assim, meu Deus, por que eu choro tanto? Eu não consigo dizer o que eu sinto. Não consigo dizer o que eu, né? Sim. E o corpo da gente fala tanto que eu vou falar aqui, mas assim, eu tive meu útero calcificado. Caramba. Eu tirei o útero, foi no período que eu entrei na autodescoberta da inteligência emocional, do sistêmico, né? Uhum. E naquele momento eu tinha, acho que 10 dias de cirurgia de retirada de esterectomia. E o meu útero estava calcificado, endureceu das emoções. Caramba. E muitas vezes a gente não entende, né, o porquê que as coisas acontecem. Mas quando a gente vai buscando, vai estudando, vai procurando entender, tudo fala, o corpo fala. As emoções da gente, ela é... Quando o povo diz assim... Muitas vezes minha mãe dizia assim, quando eu era criança, não chora. Eu fiz isso com minhas filhas, não chora. Pra que você tá chorando? Engole o choro. Né? Mas hoje eu entendo que o chorar é tirar as águas que estão paradas dentro de você. As más. As más, né? As águas paradas que precisam sair. E é quando a gente deságua. É normal, é uma faxina interna. Sim. E é necessário. E não é fraqueza. E o que a gente precisa hoje entender é que a gente precisa olhar pra gente. Né? E quantas vezes nós estamos parados em uma estação de trem e não vamos nem para frente nem para trás, porque não conseguimos olhar para o horizonte. Verdade. Quando você fala, né, dessa má água, né, isso é muito importante, né? Quando a gente coloca para fora, a gente deixa a emoção sair. Porque o nosso corpo ele vai somatizar as nossas emoções, né? Exato. Quando você não coloca para fora, e aí você começa, ao invés de explodir, você começa a implodir. E aí o corpo vai pipocar, né? Exato. Ele guarda, uma hora ele diz, tem que sair de alguma forma. De alguma e aí o corpo somatiza, né? Exato. E aí tem o estudo, né? Por que o coração não tem câncer? É verdade. Por que ele não tem câncer? Porque ele não retém nada. É verdade, eu nunca me perguntei isso. Ele não retém. Tantas válvulas entram, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E tantas terminações nervosas que envolve ali, né? Exato. Ele não... Você nunca vai ouvir, pelo menos até hoje, nunca ouvi dizer que o coração teve um câncer. Ele pode infartar de tantas pressões. Mas um câncer eu nunca ouvi. O câncer, né, ele, na realidade... Já existe estudos científicos do que... Eu não vou usar termos porque eu não sou técnica e não tenho formação. Eu posso falar só pelas minhas experiências, como sempre. Né? O câncer nada mais é do que tudo que a gente guarda dentro da gente. Eu brinco muito assim, faço um bonequinho e faço um bocado de raios. A raiva, a mágoa, o rancor, o ódio, né? Que é guardado dentro da gente, aquilo dali é como você acabou de falar, ela vai ter que sair uma hora, vai explodir ou vai implodir, né? Então, naquele momento, ela vai ter que achar um lugar para ela se alojar. É quando se aloja o estado do câncer. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas superam e outras não. Né? Vai também do psicológico, do emocional, de como a pessoa vai agir, né? Tudo isso junto. Estamos caminhando aqui para o nosso final. Mais uma vez eu vou dizer para vocês que estão em casa. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, né? Assina, ativa o sininho de notificação, para que todas as vezes que a gente tiver com um episódio, você seja notificado. Então, deixa aí aquele famoso like, a gente tem que falar isso, né? Deixa aquele famoso like aí. Tá? Entra aqui também, escreve, né, a sua pergunta, deixa seu comentário, se está fazendo sentido para você, né, o que nós estamos trazendo aqui hoje. E, enfim, interaja.
E não deixa de se inscrever. Se inscreva no nosso canal. Aproveite também, já segue aí o perfil da Cristina, Cristina Lube, @CristinaLube. Então, vai lá, né? Troca uma ideia também com ela, manda um direct, porque eu tenho certeza que você vai ser bem assistido. A gente falou tanto aqui, né? A gente falou um pouco sobre ansiedade e eu senti a presença de Deus muitas vezes aqui. Como foi essa sua conexão com Ele, né? Com o Pai? Como foi que você teve esse despertar, né? Quando foi que você realmente identificou que você era filha, né, amada, querida, que você era realmente imagem e semelhança, né, do Criador? Quando foi que isso aconteceu? Foi em 2021. Começo de 2021, para o meado. Foi quando eu comecei a entender que eu estava toda moída, quebrada, e que faltava algo dentro de mim realmente, né? Muitas vezes a gente tem tempo para tudo. A gente trabalha 24 horas, muitas vezes, pedindo que tenha 48 um dia. Mas a gente não para agradecer a Deus só por levantar da cama ou só por ter a oportunidade de deitar. Isso. Né? E foi aquele momento que eu entendi que estava faltando o essencial, que era Deus na minha vida. Então, eu sempre fui educada religiosamente, né? Mas eu nunca busquei Deus da forma que me fazia sentido. E o sentido é entender de que forma Deus me ama. Eu preciso ser aquela pessoa exemplar, aquela pessoa que está mostrando ali. Não é isso não. Ele já me ama do jeito que eu sou, porque ele me criou assim. Se ele me criou assim é porque eu tenho uma função nesse universo. E essa função só eu que posso fazer. Foi o maior entendimento que eu tive também. De que toda a minha energia, toda a minha essência divina, ela tem uma função para que todo esse ecossistema, que é o planeta, ela necessita da minha, da sua energia, de cada um que tem a sua energia, para que tudo se mova e que faça sentido. Mas é que nós precisamos fazer ela valer a pena. E aí foi quando eu descobri realmente que eu tinha um pai que me amava do jeito que eu era, imperfeita como eu sou. Sim. Mas que eu tenho uma missão a cumprir com ele, porque ele me deu a missão. Então a melhor coisa é a gente pedir a ele que ele desenvolva tudo que tem dentro da gente melhor, né? De mim melhor, que eu pudesse transbordar, não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas, porque não é sobre a minha vida, mas o que eu posso fazer para o meu próximo, de que forma eu posso trazer uma palavra de conforto, de auxílio, né? Porque muitas vezes as pessoas só acham que ajudar é só você dar. Não é dar, é você abraçar. E muitas vezes as pessoas querem economizar um abraço. Não vou abraçar porque eu vou levar a energia do outro. Não, a sua energia é sua e a do outro é do outro. Você não vai levar nada que não é seu. Você só vai levar o que é seu, a sua bagagem é sua, né? E foi quando eu comecei a buscar o entendimento divino, né? Então, eu oro, eu leio a palavra de Deus, a Bíblia. Quando eu não entendo, busco alguém para me auxiliar no entendimento. E me conecto muito com ele. Isso é muito bom, isso é muito bom. Você falou algo aí que me chamou a atenção, né? As pessoas, como você falou, têm medo de abraçar e carregar a energia do outro, né? E muitas vezes eu já vi algumas pessoas falando, você vai orar, aquela pessoa te pediu oração, você vai orar pela vida dela? E eu, por que não? Né? Mas ela isso, aquilo, tá, e por que não? Né? Porque assim, mas e se você carregar a batalha espiritual dela? Tá, e quando as pessoas me elogiam, isso também é meu? Então quer dizer que quando as coisas boas vêm, aí você quer reter para você. Sim. Mas quando é algo que é divino, que você tem que fazer pelo outro, você não vai fazer porque você tem medo de trazer para você. Aí eu pergunto, você confia ou você não confia? Né? Então, assim, esse é o processo. É o processo. Nas minhas orações, quando isso eu aprendi, né, no plano espiritual,
Quando eu oro pela vida de alguém, mas eu sempre termino dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Né? Porque a gente ora, a gente intercede. Isso. Mas eu não sei qual é o plano de Deus na vida daquela pessoa. Né? E muitas vezes a gente quer entrar, mas Deus está dizendo, eu tenho que tratar. Né? Eu estou cuidando, mas eu vou orar. Sim. Né? Eu vou pedir, Senhor, fortalece. Né? Trabalha, pai. Mas isso é muito importante, né? Quando você trouxe isso, e aí me lembrei. Porque na hora de receber o elogio, ninguém quer passar adiante, quer ficar. Quer ficar. Né? Quer elogio ficar. É pra mim. Não, aí sim, é meu, sim, aí tá tudo certo. Tudo né? certo. Mas na hora de retribuir. Como se diz, não existe um miserável que não tenha a luz divina, né? Porque até quando a gente vai estudar a espiritualidade, vai buscar a fundo, né, o que é Deus realmente, a gente vai entender que até um limo que tem no fundo do mar tem uma função imensa. Sim. E muitas vezes a gente vai na praia, vamos no jardim de Alá ali, naquelas pedras, pisa no limo, escorrega, vai dizer, tem limo. Mas aquela essência ali, ela é essência grosseira, sim, mas necessária. Sim. Porque é dali que surge, né? É porque a gente não pode entrar muito ao fundo o assunto, então eu tenho que simplificar. Mas é dali que vem ao fundo o nascimento do homem, né? Sim. A gente vai estudar lá nas raízes. É do pó da terra. Do pó da terra. É do pó da terra. Do pó viemos. E para o pó voltaremos. E eu assim, aprendi também. Não existe ninguém 100% bom e ninguém 100% ruim. Né? No curso de Direito, quando eu fiz, tinha muitos colegas que falavam assim, eu vou fazer área criminal. Né? E aí você vê, né, que até o cara mais vagabundo que tem ali, o mais miserável, mas ele também tem uma história de amor na vida dele. Sim. Né? Então, assim, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, porque ele ama a mãe dele, ele ama a família, né? E é esse olhar que a gente tem que ter, né? Pelo outro. É olhar a essência, olhar o que está dentro, né? Não olhar a casca, porque muitas vezes você olha a casca, mas aquela pessoa está cheia de feridas por dentro. Né? E muitas vezes tem uma casca, mas dentro tem uma rosa linda, brilhando, uma luz linda. Exato. Uma vez a minha filha me disse assim, mãe, bem no momento que eu estava bem atribulada, ela me disse assim, mãe, você é uma casca, é uma rocha, porque tu é uma fortaleza, né? Só que por dentro existe uma rosa tão linda, brilhando, que você não está enxergando a luz que você tem. Só precisa olhar um pouquinho mais a fundo, mãe, para a senhora transcender para dentro. Não é para fora que a senhora tem que ir, a senhora tem que ir para dentro. Porque é dentro da gente que tem as respostas, né? Então, eu nunca me esqueço daquela palavra. Eu me lembro que eu chorei horrores quando ela me disse isso. Porque acho que foi uma das, porque as duas sempre me saem com essas coisas, sabe? Mas uma das que me trouxe assim uma reflexão muito grande. Eu posso ser uma casca dura ou estar revestida, né, para ser forte. E eu só tenho que ser forte em Deus, porque é Ele que me fortalece. E para o mundo eu não preciso estar forte. Sim, tem os dias bons, tem os dias. Exato, mas aí eu entendi que eu tinha que olhar para dentro de mim para poder acessar, senão eu não acessava meu Pai. Verdade. A gente tem que deixar de buscar o que está no externo e buscar o que está no interno. Né? A gente só reconhece aquilo que conhece. Não tem como a gente reconhecer algo que a gente não conhece. Exato. Então, quando a gente se conhece, a gente passa a se reconhecer. Se reconhecer, né? E é por aí, muitas vezes, que a gente precisa ir no caminho, né? É voltar para dentro, voltar para si. Sempre voltar para si. Voltar para casa. Para casa. Cristina, quero te agradecer, né? Foi uma honra, foi um prazer ter você aqui. Tenho certeza que as pessoas que estão em casa, elas vão se conectar com a sua história.
Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mulheres, né? Continuar ajudando. Quero te agradecer mesmo. Obrigado aqui pelo presente, tá? Muito obrigado mesmo. E que cada dia mais essa mensagem venha crescer e que você continue, né? Construindo o seu legado, construindo esse caminho que é muito bonito, muito bonito. E eu sempre gosto de encerrar, né? Claro, você ainda vai fazer as suas considerações, mas eu gosto de pegar o convidado de surpresa. Aí todo mundo me fala assim, por que você não me disse isso antes? Aí eu falo, é porque eu quero o que vem no momento mesmo. Se você pudesse falar algo para todo mundo que está nos assistindo, que pudesse transformar a vida dela, o que você falaria? Olha, a palavra que veio na minha mente quando você... é o transbordo. Uau. O transbordar o que está dentro de você. Mas bacana. com aquele olhar de olhar para dentro. Sim. De dizer assim, isso aqui eu tenho. E também, muitas vezes, olhar o que você não tem também. Sim. E o porquê não tem. Mas uma coisa que tem que transbordar é o amor. Sim. É o amor ao próximo, é o amor primeiramente em si, né? Entender que você já é amada por Deus. Sim. Quando a gente entende que a gente é amado por Deus, o resto, tudo acontece. Exato. Né? Eu posso dizer isso porque em 2023 foi um ano atípico, muito diferente de todos os que eu tive, e em momentos muitos de pico mesmo. E chegou num momento, eu sei que nós já temos que encerrar, mas chegou num momento que eu parei assim no meio do ano, né, que aconteceu coisas, as coisas que eu mais temia que acontecesse na minha vida, mas me aconteceram coisas justamente as que eu temia. E chegou no momento que eu disse assim, eu ajoelhei, eu lembro, eu tenho um escritório lá em casa, né, que eu trabalho em casa. Uhum. E eu fui pro meu escritório, eu sozinha em casa, fui pro meu escritório e disse assim, me ajoelhei e disse, Pai, eu não consigo fazer nada sozinho, sem você. Mas se você quer desta forma, eu aceito. E a partir desse momento, eu confio só em Ti. Porque pode ser cortada a minha luz, pode faltar comida, mas eu sei que você não vai me desamparar. Então, naquele momento, eu tive a concepção de que eu precisava confiar em Deus. Em qualquer momento. E é o que me remete à palavra que eu disse. É o confiar em Deus, é o entender o plano dele, é entender que ele jamais vai te dar uma tempestade que você não possa passar. Sim. Porque Deus, ele só dá pra gente o que nós podemos superar. Porque ele já sabe da nossa essência, da nossa história, da nossa, né, da nossa força que ele já nos deu. Então, é sobre isso. Que se você estiver passando, né, quem vai assistir esteja passando por um momento delicado, difícil, e que já tenha perdido até a sua fé e a sua esperança, que fé é uma palavra tão pequena, mas é tão grandiosa, Isso. que lembre que tu tem a fortaleza dentro de você, junto com você. E que não precisa se desesperar, porque tudo vai passar. Está na Bíblia. Tudo vai passar. Nada é para sempre. E ele diz lá, né? Pede-me tudo que quiseres, que eu te darei. Que eu te darei. E foi um ano que eu fiz uma leitura dos meus 46 anos de vida aqui, né? Eu entendi que eu precisava era confiar. Confiar coisas que eu nunca confiei. E veio as tempestades, veio muitas tempestades, mas eu aprendi com aqueles momentos que eu tinha que sentava na mesa, mesmo que fosse comer café, o almoço, janta, né? Mas eu sentava e eu contemplava. Que não tinha nada mais do que eu fazer a não ser contemplar aquele momento, aquela existência, aquele alimento.
E me senti rica. Sim. Rica porque eu já sou rica. Eu sou filha do rei. Do dono do ouro e da prata. Exato. Então eu não tinha do que mais temer. E é o que muitas vezes nós estamos precisando, né? Uhum. O que eu precisava naquele momento foi esse entendimento. Aí tá a resposta de quando você me perguntou, quando você encontrou, entendeu realmente. Eu passei pelo processo e só vive a plenitude de quem passa pelo processo. E a gente precisa passar pelo processo para poder fazer o entendimento e encontrar as respostas. E aí eu tive que passar pelo processo para poder encontrar uma resposta que já estava dentro, mas que eu não estava enxergando, que eu só precisava confiar. E é o transbordo. É isso. Uau. E eu só quero agradecer, ser grata muito pelo seu convite, pela oportunidade. E dizer que quem não segue o canal, siga o canal, dá o like, se inscreva, Isso. né? E venha, porque aqui nesse canal a gente vê que tem umas mensagens incríveis, né? Para levantar realmente a gente, para a gente fazer entendimento. Não é algo vazio, né? É algo com plenitude. Eu até me emociono porque quando eu criei isso aqui, começou de uma outra forma. E algumas pessoas me questionavam, né? Por que não um podcast onde fala mais de você? E eu comecei a entender que nunca vai ser sobre mim. Não é sobre você. É sobre as pessoas, né? É sobre o legado que as pessoas vão trazer aqui para impactar, né, a vida de outras pessoas, ajudar. Porque eu sozinho não faço nada, né? Eu sou apenas um instrumento, uma ferramenta, né? E é isso, né? A gente tem que entender que o mais importante aqui são os convidados que vêm aqui, Exato. que trazem essa mensagem, e nunca vai ser sobre mim. Nunca vai ser sobre mim. Você só é o farol que está iluminando para que as pessoas vejam a luz e cheguem. E quero te agradecer mais uma vez. Vou aqui mostrar de novo, ó, o livro dela, Líderes Incríveis do Século XXI, tá aqui. A outra autoria tá aqui, ó, Seu Legado, Sua História. Então vai lá no Instagram dela, Cristina Lube, e se inscreve também, né? Se inscreve não, passe a seguir a página dela, né? Se inscreva aqui no canal. E eu também quero convidar a vocês, quem quer conhecer um pouco mais da palavra, quem quer buscar esse entendimento, eu tenho um outro canal onde eu faço isso também. E a gente tem aí eu deixo lá gravado, né? Que a gente fazia como umas lives. E tá lá, né? É o canal Adson Habib, mas o nome do programa é Acordados pela Fé. Então vai lá, todo dia, 6h37 da manhã, todo dia tem episódio novo. A gente está terminando agora o livro de Provérbios. E você vai ter uma leitura com um comentário sobre cada versículo para te trazer mais clareza, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado vocês, né, que nos acompanharam aqui. E se inscreve, ativa o sininho para que nos próximos episódios vocês sejam avisados. E, mais uma vez, agradecer a toda a equipe, né? E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a todos, né, que participaram para que isso acontecesse e a cada um que vai assistir esse episódio. Queria só fazer uma ressalva. Eu sou coautora dos 2 livros. E Leandro Nascimento Cristo é o idealizador, sim. né, dessa obra grandiosa que... Dos dois? Dos dois. Dos dois. Que une muitas conexões. E sou grata pela oportunidade de poder trazer a minha voz, que hoje eu reconheço, né, e que entendo que é importante. Então, gratidão. Gratidão. E nesse aqui, no capítulo 10, né? No Líderes Incríveis do Século XXI, e no Seu Legado, Sua História, capítulo 11. Aí. É a sequência. É a sequência. 10, 11. Tá bom? E você que quer adquirir o livro também, tem outras histórias aqui também. Vai lá no Instagram dela, Cristina Lube, e manda o direct. E aí você já vai ter seu livro e ainda vai ter autografado. A dedicatória e o autógrafo, tá? Então, gratidão. muito obrigado. Gratidão.